Estudo Bíblico Josué 11. Outras vitórias de Josué. A notícia das vitórias israelitas no sul alarmaram os reis cananitas do norte. Convocados por Jabim, rei de Azor, capítulo 11, verso 10b, juntaram suas forças e acamparam junto às águas de Merom. Enquanto isso, Josué e os soldados marchavam sem impedimentos para o oeste solitário do Vale do Jordão, Bet-Sean, capítulo 17, verso 16. Devia ter apenas uma guarnição nessa ocasião. Outras cidades mais ao norte, aliadas de Jabim, ficaram sem defesa. Assim, a aguda investida de Josué apanhou os confederados completamente desprevenidos. Na batalha de Bet-Horon, onde o sol se deteve, Josué quebrara a força dos reis do sul. Agora, sua vitória sobre os reis do norte, em Merom, deu-lhe o domínio de toda a região. Principalmente 3 milagres estupendos concorreram para isso: a passagem pelo Jordão, a queda de Jericó e a parada do sol. Tudo isso foi operação de Deus. Verso 1, Jabim, ou inteligente, era o nome genérico dos reis de Azor. No tempo de Baraque e Débora, outro rei Jabim comissionou Sísera com 900 carros contra Israel, mas também foi derrotado. Juízes capítulos 4 e 5. Azor era a maior e a mais famosa cidade cananeia daquele tempo. Verso 10, na Palestina, situada ao norte do lago de Genezaré. As outras 3 cidades se encontravam na Palestina setentrional, ao norte do Vale de Jezreel. Versos 2 e 3. Sul, planícies. Isso se refere à profunda depressão do Vale do Rio Jordão em direção sul do Lago Quinerete, capítulo 12, verso 3, mais conhecido como Lago de Genezaré, mais tarde chamado de Lago da Galileia ou de Tiberíades. A planície, ou a área ao pé das montanhas, situa-se um tanto a oeste do Jordão, em direção ao mar Mediterrâneo. Ali também fica a planície de Saron e os planaltos de Dor, ou seja, os sopés de montanhas que se estendem para o Monte Carmelo, mais próximo ao litoral do Mediterrâneo, e Dor, uma cidade portuária, situada ao sul do Monte Carmelo e às margens do Mediterrâneo, 1 Reis 4:11. Hermon, verso 3, ver Deuteronômio 3:8 e Salmo 68:15 e 133, verso 3. Mispá, verso 3, lugar situado a sudeste do Hermon, que ainda não pôde ser localizado com exatidão. Verso 5. Merom. Trata-se provavelmente de uma cidade que se encontrava a uns 15 quilômetros a oeste de Azor. Verso 1. As águas de Merom era a fonte ou as fontes que abasteciam as cidades. Ver em Juízes 5:19, referente às águas de Megido. Águas de Merom, onde os reis confederados se ajuntaram e foram derrotados. Acha-se entre os lagos de Rulé e Galileia, onde abundante água corre de nascentes próximas à aldeia de Merom. Verso 6. Não temas. A promessa de Deus, capítulo 1, versos 2 e 3, fortaleceu Josué diante da situação descrita nos versos 4 e 5. Cavalos jarretarás, isto é, cortava-se os tendões das pernas dos cavalos, o que os inutilizaria para a guerra. Israel foi ajudado por Deus, pois era uma tentação muito grande confiar em cavalos que, havia pouco, tinham surgido como força real de guerra. Deuteronômio 17:16, Isaías 31, versos 1 e 3 e Salmo 20, verso 7. Verso 8. Grande Sidom achava-se situada na costa fenícia, ao norte de Tiro. Era uma cidade muito velha, fundada por Sidom, o primogênito de Cão. Gênesis 10, versos 15 e 19. Tornou-se a capital da Fenícia.
fonte da idolatria introduzida em Israel por Jezabel e outros. 1 Reis 16, versos 31 a 33. Era um antigo e importante porto fenício, situado a 40 quilômetros ao sul da atual Beirute, Ezequiel 27, 8. De acordo com Gênesis 10, 19, o território de Canaã se estendia de norte a sul, desde Sidom até Gaza, verso 22. Misrefot-Maim se encontrava no extremo noroeste do território israelita e fazia limite com o país dos fenícios. Josué 13, verso 6. Versos 10 a 12. Tornou Josué e tomou Azor e feriu a espada o seu rei. A queda de Jabim foi uma impressionante vitória na conquista da terra prometida. Ao que parece, o domínio desse homem se estendia por todo o norte do país, verso 10. Com ele pereceram seu povo e sua cidade, verso 11. Julgamento similar caiu sobre os outros reis da coalizão. Suas cidades, porém, não foram queimadas, mas todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Verso 14. Verso 13. Exceto Azor. A arqueologia confirma que Azor foi queimada no tempo de Josué. Alguns sugerem que foi queimada por seu tamanho e importância. Verso 10. Possuía cerca de 40 mil habitantes. Versos 16 e 17. O Negueb, ou também deserto do Negueb, é uma região ao sul da Palestina. Monte Halak. Este era o limite da conquista ao sul. Baal-Gad significa Senhor ou Deus da fortuna. Era o limite da conquista ao norte no Monte Hermon, onde era adorado Gade, o Deus da fortuna. Veja Balaque e Balaão, números 22, 41, 1 Reis 16, 31 e 32, Baal-Gad, verso 17, capítulo 13, verso 5. O Monte Halak, ou Monte Pelado, está situado a uns 40 quilômetros ao sudoeste do Mar Morto. Seir era o território de Edom. Deuteronômio 2, verso 4. Verso 18. Por muito tempo, Josué levou cerca de 5 anos nessas conquistas. Esse número é baseado na idade de Caleb, que tinha 85 anos quando recebeu sua herança, capítulo 14, versos 6 a 10. Tinha 40 anos quando saiu do Egito e gastou mais 40 anos no deserto. Assim, pois, tinha cerca de 80 anos quando entrou na Palestina. Flávio Joséfo, renomado historiador sobre o tema da história dos judeus, concordou que a conquista custou 5 anos. Verso 20. Do Senhor vinha o endurecimento. A iniquidade dos cananeus chegou ao seu limite e Deus resolveu destruí-los. Para efetuar essa destruição, Deus endureceu seus corações de modo que obstinadamente guerreassem contra Israel. Êxodo 4, 21, capítulo 7, verso 13, 8, verso 15, Levítico 18, 24 e 25 e Deuteronômio 7, 16. Somente Gibeão submeteu-se sem empreender guerra. Verso 19. Pode acontecer de uma pessoa ou nação tornar-se tão iníqua que Deus retire delas a sua misericórdia, tornando-se inevitável o seu julgamento. Hebreus 10, verso 26 a 31. Verso 21. Enaquins, inimigos que moravam na região sul que Josué havia derrotado. Era uma raça de gigantes, descendentes de Arbá, um dos filhos de Et. Gênesis 23, 3, Josué 10, 36, 14, versos 12 e 15 e capítulo 15, verso 13. Foi aos filhos de Enaque que os espias de Moisés temeram. Números 13, versos 28 a 33, Deuteronômio 2, versos 10, 11 e 21. Josué e Caleb reagiram com coragem diante da situação, encorajando os espias a tomarem a terra. Anabe, cidade situada a uns 25 quilômetros a sudoeste de Hebrom, Gênesis 13, verso 18. Mais tarde, o território deles foi dado a Caleb como recompensa pela sua lealdade, capítulo 14, versos 6 a 13.
Verso 22, Anaquins, Gaza, em Gate e em Asdod. Alguns deles permaneceram nessas cidades, possivelmente aqueles que antecederam Golias, 1 Samuel 17:4. Eram as cidades do sul da Palestina, próximas à costa do Mediterrâneo, as quais permaneceram ocupadas pelos filisteus. Capítulo 13, verso 3, 1 Samuel 17:4 e 2 Samuel 21, versos 19 e 20. Verso 23. Josué tomou toda esta terra. Esse versículo resume o livro de Josué, suas divisões, determinadas pela sorte, Números 34, verso 13, e Josué 14, verso 2. Repousou da guerra. Josué venceu as nações, mas cabia às tribos lutarem individualmente para tomar posse da terra ainda não conquistada. Capítulo 13, verso 10, 21, versos 43 a 45, Êxodo 23, versos 28 a 33 e Juízes 1.